aí você não vai ficar triste, amém? Mas entenda que ela é a sua metade, então se ela prega, você prega, se ela fala, você fala, então está tudo resolvido, amém? E eu sei que ela tem a sua bênção, amém? Deus abençoe, pastora, fique à vontade, amém? Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Eu gostei da história de ser internacional, né? Sou lá de Manaus. Internacional lá de Manaus, lá do Amazonas. Né? Mas, olha, nós fazemos missões lá, né? Os ribeirinhos. A nossa igreja está lá firme e forte. E o Senhor tem abençoado aquele lugar. De vez em quando a gente vai lá e é tão gostoso. Quando a pastora falou, eu me lembrei da minha mãe, quase que eu comecei a chorar, que eu estou com saudade dela, né, do meu povo. Eu falei, meu Deus, que saudade. A gente fica tanto tempo longe, sem vê-los, de repente, algo assim, uma palavra nos lembra, né, nos faz relembrar dos nossos. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, nós estamos aqui, é um prazer. Pastora Shirley, muito obrigada pelo seu convite. Ela sabe o quanto ela é amada, o quanto esta igreja é amada por nós. Muitos aqui, nós andamos juntos, né? Brincamos muito, estamos muito juntos. Essa igreja assim, me amparou muito no momento que eu estava... Nós passamos por uma situação difícil também esse ano lá em casa com meu esposo, ainda estamos vivenciando, né? Então, assim, eu recebi muito carinho, muito apoio da pastora Shirley. Não me canso de dizer, toda hora que eu posso falar, eu digo, sabe? Porque nesses dias nós precisamos das pessoas. A gente não precisa de alguém que venha nos dizer o que fazer, o que não fazer, mas a gente precisa de saber que tem alguém que está ali com você, né? Que está ali ligado na sua alma, ligado à alma dela, e essa pessoa está orando por você, porque ela sabe que o que está acontecendo é um bem muito precioso, né? Meu esposo teve Covid, ficou ruim, muito ruim, e esses dias agora ele está tendo umas recaídas, e ela tem estado assim muito, sempre. Então eu louvo ao Senhor, eu gosto de testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha casa, através da vida dela, através do pastor Jetson, que muito nos apoiou também, no momento que nós precisamos, ele correu para lá para nos socorrer, para nos ajudar. Então assim, é uma igreja que tem nos acolhido sempre, amém? Sem delongas, né? Claro que o exagero do pessoal aqui trouxe uma palavra do Senhor. Quando ela me convidou, eu falei, Deus, o que falar, né, sobre essa área? É algo que, de fato, mexe muito comigo. Quem me conhece sabe que eu sou, assim, a educação, que é a minha área de escolha, né? Ela está no meu sangue, ela está na minha alma, a educação corre nas minhas veias, com todas as forças que vocês puderem pensar e imaginar. Não só no meu trabalho, né? Sou professora, como também no meu trabalho na igreja, também como professora do ITQ, professora da escola bíblica, professora. Está dentro da nossa alma, o ensino está dentro da minha alma, está no meu sangue. E eu costumo dizer, quando eu vou pregar lá na igreja, eu falo, irmãos, hoje nós vamos ter uma aula. Hoje nós vamos estudar um pouco. Todo mundo já começa a rir, porque é algo que o Senhor me entregou, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, a respeito daquilo que o Senhor tem te entregue. Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos e encontramos pessoas frustradas, né? Nós conversamos e estamos ouvindo muitos dizer que não estão bem no seu trabalho, não estão bem naquilo que fazem, não realizam ali o trabalho das suas mãos com tanto prazer, porque não é algo que o Senhor, né, algo que está ali no fundo da nossa alma. Também dentro da igreja nós vemos muitas pessoas fazendo coisas que não foram chamadas para fazer. Vemos muitos irmãos correndo de um lado para o outro, né, ficando frustrados porque não foram chamados para fazer aquilo que querem fazer. E às vezes deixam a oportunidade de colocar em prática aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, a habilidade que o Senhor entregou para que você faça. Muitas vezes nós temos um dualismo entre a vida secular e a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, o nosso chamado. Irmãos, e nessa noite eu quero dizer a você, não existe vida secular,
Não existe uma vida lá fora e uma vida na igreja. A sua vida é uma só. O que Deus entregou para você, Ele entregou lá fora e Ele entregou aqui dentro para você fazer. Amém? Então, se você tem uma habilidade, um dom, ele está em você aqui dentro, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua comunidade, onde você estiver, essa habilidade, esse dom entregue a você, ele vai te acompanhar. E muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos entregou, porque nós achamos que a habilidade que o outro tem é melhor do que a minha habilidade. Muitas vezes aquilo que o outro faz com tanto prazer, com tanta tranquilidade, é melhor do que aquilo que eu faço também. E acabo me frustrando. Me frustro na igreja, resolvo fazer algo na igreja, acabo me frustrando ali na igreja, resolvo lá no meu trabalho também, escolho uma profissão, escolho algo na minha área para fazer e acabo me frustrando porque eu ainda não entendi para que eu fui chamada. Sabe, as nossas habilidades, os dons que nós recebemos, eles compõem a minha identidade e a sua identidade. Eles dizem quem você é, eles falam a respeito de você. Então, esse conjunto de habilidades, esse conjunto de características, de valores que você tem, de virtudes, de moral, eles compõem essa pessoa única que é você. E é essa identidade que te leva para o seu chamado. É essa identidade, é essa composição que te direciona para o seu propósito. E aí o meu propósito é só aqui na igreja. Não, meu propósito é lá onde eu estou. O meu propósito é dentro da minha casa. O meu propósito, ele é direcionado por aquilo que o Senhor nos trouxe a esta terra para fazer. E as tuas habilidades, aquilo que você sabe fazer, aquilo que a sua mente, o seu intelecto produz muito bem, foi isso que o Senhor te deu. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito dessa composição, desta identidade que somos nós, e dessa direção que nós estamos indo, que é o nosso futuro, o nosso destino, o nosso chamado, o nosso propósito. Chame você como você quiser, e gostar e preferir. Eu quero estudar com você hoje uma parte da Bíblia que está ali em Êxodo, capítulo 31, verso 2. Aleluia. Irmão, você pode ficar sentado, porque eu vou estudar com vocês, então nós vamos ler aqui um tempão, nós vamos ficar indo e vindo na Bíblia. Você que tem uma caneta aí e gostar de escrever, eu costumo escrever a minha Bíblia toda. E engraçado que se você trocar a minha Bíblia, é tão interessante que eu me perco nas minhas anotações, porque a gente tem esse hábito, né, de organizar a escrita para o entendimento. Eu costumo dizer, eu digo isso muito no ITQ, por exemplo, que, irmãos, nós podemos até ler a palavra, mas se nós não compreendermos, nós não interpretarmos o que de fato ela quer nos dizer, nós perdemos aí a essência dessa palavra. Claro que essa palavra ela não pode estar por si só, não é apenas a essência nem a letra, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. São duas coisas que andam lado a lado. Então, todas as vezes que o Senhor me permite falar sobre Ele, eu tenho esse hábito de ler para interpretar e entender o que de fato esta palavra quer nos dizer, para que nós saiamos daqui conscientes. Porque quando você tem consciência do que está aqui, você pratica lá fora. Quando você tem consciência do que de fato a palavra está dizendo a você, você é incomodado, você é movido a fazer ela lá fora, a praticar também aonde quer que você vá. Porque quando você aprende, você internaliza, fica na sua mente, na sua psique, na sua memória. Então nós vamos ler hoje, trouxe para a gente estudar aqui. Os irmãos sabem que o livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Foi um período da história do nosso povo, do meu povo e do seu povo, do povo hebreu. Né? Nós somos descendentes, né, deles, nós somos descendentes de Abraão. Quando eu falo assim, chega o meu corpo queima. Você veio de lá, você veio de muito longe.
Nós estamos aqui só de passagem, porque eles já chegaram lá. E nós estamos correndo para também chegar lá. E esse livro, então, ele relata toda a história de um povo. É um livro mais detalhado, que casa bastante com Deuteronômio. É uma leitura que você pode fazer em conjunto, que te dá muitas informações daquele momento histórico, daquele período que o povo escolhido do Senhor passou. É um momento no qual o povo é liberto por Moisés e começa, então, a andar pelo deserto, começa então a traçar os primeiros caminhos, a sua primeira vida, liberta ali da escravidão, liberta ali da opressão e do mal. E aqui então, essa palavra, esse livro, ele traz para nós uma descrição exata e fundamental do que aconteceu no deserto, de como foi e das ordens que o Senhor Deus entregava para o seu povo. E eu achei interessante que nós cantamos aqui, É uma canção que mexe muito comigo por conta da letra. A professora tem essas manias. Eu, por exemplo, quando eu escuto uma canção, eu analiso primeiro a letra para depois cantar. Então, eu fico muito focada no que está dizendo. E aí, quando nós cantamos aqui, nós cantamos, mais perto nós queremos, Às vezes o povo tinha medo, enviava Moisés. Pensa, você hoje não precisa enviar Moisés, Você está aí, você pode chegar e você pode subir ao monte sozinho, fazer morada, fazer entrega, se encontrar com ele, sem precisar de ninguém. E muitas vezes nós temos medo, sim, de nos entregarmos, de nos falarmos com o Pai face a face. E o livro de Êxodo, ele fala sobre isso, sobre esse momento naquela história, de um povo que tinha oportunidade, mas tinha medo. Eles não iam, eles enviavam alguém. Porém, esse livro também ele relata sobre o que era para ser feito, sobre a construção do tabernáculo, sobre a minuciosidade de como construir a casa de adoração, de como adorar. É um livro totalmente de ensino. Ele te dá uma instrução do que fazer e como fazer. Se você quer instrução sobre como organizar um templo, corre aqui que aqui tem. Aqui te ensina, passo a passo. E aqui eu quero falar com você sobre quem faz, não o que fazer, mas quem faz. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Para aqui um pouquinho, está dizendo aqui, olha, eu te chamei pelo nome. Nós temos um nome e uma identidade. O teu nome diz quem você é, Você foi chamado pelo nome. E aqui existe uma característica, existe um padrão. A Bíblia ela é escrita toda em padrões. Existe um padrão aqui que acontece com a grande maioria dos profetas, daqueles que foram chamados pelo Senhor. Então aconteceu com você também. Acontece com você também, porque é o padrão de Jesus, é o padrão do Senhor. É o padrão do nosso Abba, Pai. Primeiro, Ele te chama pelo nome. O seu nome, Ele diz quem você é. Ele é a sua personalidade. Ele é a etiqueta. Ele é a sua identidade. Ele chega primeiro que você. É o seu nome. Está dizendo que eu te chamei pelo nome Bezalel. E olha que maravilha, Bezalel, além de ser chamado pelo nome, ele tinha uma linhagem. Você também tem uma linhagem. Não se envergonhe da sua identidade, não se envergonhe da sua linhagem. Nós vivenciamos isso muitas vezes com os nossos adolescentes, Eles têm vergonha de dizer quem é o pai, quem é a mãe. Olha a clareza, primeiro ele te chama pelo nome e depois ele diz, você tem uma linhagem, você veio de um lugar, você tem uma herança materna, você tem uma herança paterna, você é alguém sim, apesar de você perceber, olhar para trás e dizer, poxa, eu tenho uma história não muito legal, vivenciei algumas coisas não muito boas, mas você tem uma linhagem. Olha a linhagem de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da
tribo de Judá. Quem é você? Qual é a sua linhagem? A sua linhagem é filho do Deus Altíssimo, co-herdeiro junto a Cristo. Qual é a sua tribo? A sua tribo é o céu, a sua tribo é o eterno, é a sua morada, é onde Cristo está te esperando. Você tem um nome e você tem uma linhagem. Você. Continuando a leitura. Olha que lindo. Olha o que o Senhor diz. E eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Ei, o Senhor Jesus, o Senhor Deus tem um padrão. Ele te chamou pelo nome, Ele te deu uma linhagem e Ele ele te encheu do Espírito dEle. Então, não é porque você está lá no seu trabalho que você não é cheio. Pelo contrário, lá você também é cheio, porque o Senhor já te encheu pelo Espírito de Deus. Se você estudar a história de José, a história de Esther, se você for buscar na íntegra, a primeira coisa é o nome, a segunda a linhagem, e depois é o poder do Espírito de Deus na vida deles, para que eles possam agir e se mover no propósito de vida o qual eles foram chamados. O Espírito de Deus, o Senhor diz a você, eu te enchi do meu Espírito. Sabe o que mais Ele te deu? Eu te dei habilidades, eu te dei inteligência, eu te dei conhecimento. Ei, todos nós seres humanos somos dotados de funções psicológicas superiores. O que é isso, pastora Valesca? Que nome é esse? Isso significa que você tem uma mente que pensa, que tem memória, que raciocina, que sabe ler, que sabe escrever, que sabe interpretar. E se você não sabe, corra atrás, busque, porque está em você. Eu tenho alguns alunos que são já idosos, né, que a gente, e uma moça também na nossa igreja, que nós ensinamos a ler. Não, eu não sei ler, sabe, está dentro de você, está em mim, já está em você. O Espírito de Deus te deu inteligência, te deu conhecimento, te deu sabedoria, Ele já te deu. Então você já tem o Espírito de Deus, você já tem habilidade, você já tem conhecimento e você já tem inteligência, só que o Senhor Deus nos entrega algo específico. O que Ele me entregou não é o mesmo que Ele entregou para a pastora Shirley, não é o mesmo que Ele entregou para o meu marido, não é o mesmo que Ele entregou para o pastor Jedson. Olha que interessante, Ele diz assim, habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Bezalel tinha uma característica que eu não tenho, talvez você tenha. Bezalel tinha uma composição diferente da minha. Existe algo que Deus nos entrega que é só para nós, que não é igual ao do outro, para você não se mover igual ao outro. O Senhor não te chamou para ser igual, nós somos todos diferentes, por isso que nós fazemos parte de um corpo. No corpo não tem nada igual, até o seu olho é diferente do outro olho. Não existe nada igual no seu corpo, somos todos diferentes, sabe por quê? Porque o Senhor te deu algo diferente, existe uma habilidade em você que é diferente, porque é isso que te move em direção ao teu chamado, ao teu propósito, é isso que te move em direção àquilo que o Senhor te estabeleceu nessa terra, para você fazer. Ah, pastor, o que significa artifício? Artifício não são os fogos de artifício, claro, que tem uma conotação também. Mas artifício, se você buscar no dicionário, significa uma capacidade artística. Bezalel tinha uma capacidade artística. Ele foi chamado para contribuir no templo. Ele foi chamado para fazer as belezas do templo, do tabernáculo, naquela época no deserto. Foi algo específico para ele. Se você olhar em outros dicionários, você vai encontrar outras definições, por exemplo, como habilidades, destreza, esperteza, perspicácia.
Ou seja, o Senhor nos entrega algo muito específico para que você haja com destreza no seu trabalho, na sua casa, na igreja, para que você trabalhe com perspicácia, no lugar que você vai, por onde você vai. E existe algo que é só seu. Pense, eu não estou falando aqui de graduação, eu sou professora, você é um médico, não, de habilidades, de se mover nas suas habilidades. Nós temos pessoas que falam bem, que recebem bem, nós temos pessoas que ensinam bem, nós temos pessoas que lavam bem alguma coisa, que fazem bem. A sua habilidade está relacionada com a sua mente se move no dia a dia, a sua habilidade está relacionada como você se relaciona com as pessoas, naquilo que você faz de melhor. E eu quero terminar de ler com você o versículo, vamos voltar para cá. O verso continua assim, o verso 4. Para que Bezalel recebeu? Para que você recebeu esse artifício aí? Olha, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Você recebe algo para alguma coisa. O Senhor te entregou algo específico para alguma coisa. Bezalel era para fazer as questões artísticas do tabernáculo. Olha, tem a descrição, irmãos. Ei, quais são as tuas descrições? Quais são as tuas descrições? Quais são as tuas descrições? A Shirley, da linhagem tal, da tribo tal, ela está cheia do Espírito de Deus, ela tem habilidade tal, para fazer tal e tal e tal e tal coisas. Quais são as tuas listas? Quais são as tuas habilidades? Oi, não tenho, nunca pensei nisso. Então pense, porque são estas habilidades que vão te forjar, são estas habilidades que compõem quem você é, são estas habilidades que te levam direto para o seu propósito, para o teu chamado, para o teu destino. Quais são as tuas habilidades? Pastora, já estou velha demais para isso. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor diz que os anciãos, eles têm uma parte específica na igreja, que é orientar, aconselhar, dizer como fazer por causa da sua experiência, por causa do tempo de vida, de tudo que eles viveram. É uma habilidade, E muitas vezes nós desprezamos os anciãos da nossa casa, do nosso lar. Muitas vezes nós desprezamos dentro da igreja os nossos anciãos, e são eles que nos dão a direção. São eles que já passaram por um processo o qual você ainda vai passar. São eles que já foram esmerilados no fogo e podem te dizer, não dá certo, não faz, não é assim. E nós às vezes abrimos mão da habilidade que eles têm e deixamos de completar a nossa habilidade. E é tão interessante para comprovar para você que não foi só Bezalel que recebeu. Eu quero ler com você o verso 6. Mas a parte B diz assim: para trabalhar com ele, também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que lhe tenho ordenado. A todos os homens hábeis, não está dizendo aqui ao povo de Israel, aos homens de Israel. O contexto histórico era aquele, mas aqui não tem uma especificidade. Eu não tenho aqui um adjetivo específico para esse todos. Aqui é todos de um modo geral, inclui eu e inclui você nessa promessa. Então, o Senhor nos deu algo a todos nós, que é para fazer algo para Ele. Olha o final: façam tudo o que lhe tenho ordenado. Ei, a habilidade que você tem, ela foi entregue para você, para fazer algo que o Senhor te ordenou fazer. E aí é aqui na casa do Pai, é lá no seu trabalho, é na sua casa, onde você for. Não é na minha vida secular, na minha vida ministerial, não. Compõe você, é a sua identidade, é quem você é. É a direção do seu chamado, é a direção do seu destino.
E se você continuar estudando a respeito das habilidades específicas no livro de Êxodo, você vai ver várias vezes assim: eu chamei para fazer o incenso, as mãos de obra dos perfumistas, os bordadores para fazer as cortinas. Irmãos, cada um deles tinha uma habilidade. Cada um deles foi chamado para algo. Não é porque ele era bordador, era uma habilidade que estava nele. É algo que está em nós. Às vezes você tem alguma habilidade que você precisa adestrar, que você precisa melhorar, que você precisa qualificar, que você precisa treinar para ficar ainda melhor do que aquilo que o Senhor já te deu. E nós negligenciamos isso. Nós abrimos mão de estudar, nós abrimos mão de correr atrás, mas nós queremos passar num concurso. Nós queremos ter um bom salário, mas nós não queremos esmerilar o nosso conhecimento. Nós não queremos qualificar as nossas habilidades. Nós não queremos qualificar o que nós temos, o que Deus nos entregou. Você está negligenciando o que Deus entregou nas suas mãos. Às vezes você sabe lá na sua casa, tem uma habilidade para cozinhar. Maravilhosa, mas aí você cozinha, mas você não busca outras coisas, você deixa de fazer, faz de qualquer jeito, e aí? E essa habilidade que o Senhor te deu, e essa habilidade que o Senhor provavelmente tem algo ordenado para ela, talvez para abençoar a sua família, para reunir a mesa e fazer os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, estar ali com prazer, de voltar para casa, de fazer uma refeição prazerosa, e nós achamos que é pequeno, nós achamos que é pouco. Não, aquilo que Deus nos entregou, a habilidade que o Senhor tem nos entregado, específica, existe função. Existe, é algo específico para algo que o Senhor Deus quer fazer através de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podem respirar, irmãos. Eu deixo. É normal. Porque eu preciso respirar também, nós já estamos normal. Como eu comecei a conversar com os irmãos hoje, a refletir sobre essa palavra, nós falamos a respeito das frustrações. E é por isso que elas acontecem. Muitas vezes o Senhor te chamou, sabe para quê? Você tem uma habilidade específica de um bom vendedor. Você sabe conversar, você sabe induzir, mas não, você não quer ser o vendedor, porque você acha que é menor do que isso. Vamos pensar lá na vida, né, secular, como dizem. Vamos pensar lá fora. Não, você não quer. Não, vender é muito pouco. Vender é humilhação. Não, eu quero ser o chefe. Eu quero ser o gerente. Mas aí Deus não te entregou a habilidade de governar. Ele não te entregou a habilidade de administrar. Ele te entregou a habilidade de ser indutor, de induzir, de persuadir. Mas você quer administrar. Sabe o que acontece? Não dá certo. Não faz direito. Aí você fica frustrado. Você fala, poxa, não foi legal. Não deu certo. Você vai para casa frustrado. Você é mandado embora. Mas porque você não quer se mover naquilo que o Senhor te chamou. Porque muitas vezes nós achamos pouco. Nós vivemos num mundo tão capitalista, materialista, que você já começa assim, ó, eu sou fulano, eu sou engenheiro mecânico. Você nem nome não tem mais. Hoje em dia é assim, eu sou médico. Sim, mas qual é o teu nome? Tu tem um nome. Primeiro é o teu nome, a tua linhagem. O médico, ele tem um chamado específico. Ele tem um chamado de ser pontual. Ele tem um chamado de ser gradual. O trabalho do médico não pode ser que nem o meu, atabalhoado, não pode. O meu é assim. Quem já conhece uma escola sabe. Você chega na escola, você só tem tempo de respirar uma vez. E termina de respirar no final, quando você vai embora. É assim, ó. E no final, quando você está indo embora, você... É assim. Escola é assim. Então, você se move 500 mil vezes numa tarde, numa manhã. Você dá aula, eu me mexo inteirinha para dar uma aula. Vocês não têm noção do quanto eu saio cansada de uma aula de 1 hora e meia. De uma pregação, de uma ministração. Porque os meus neurônios estão todos aqui, ó, conexão para todos os lados. Mas essa foi a habilidade que o Senhor me deu. Não adianta, é igual as meninas às vezes falam, não, Valesca, por que você não assume a direção de uma escola? Porque eu não dou conta. Eu sei qual foi o meu chamado, eu sei para que eu sirvo. Eu não fui chamada para dirigir nada. Eu não dou conta. Sou estressada.
Deus tem me tratado, tem me transformado, tenho buscado isso todos os dias no Senhor, mas não sirvo. Minhas coisas eu resolvo assim, ó, pá, senta aqui, bora, resolve, babá. Meu marido não. Meu marido é uma bênção, né, Jéssica? Ele sabe. Meu marido, graças a Deus que ele existe. Graças a Deus, assim, né, consigo nem pensar assim. Graças a Deus que ele existe. E eu me movo muito em função da habilidade dele também. Porque a habilidade dele completa a minha. Né? E a gente consegue caminhar junto porque nós nos completamos. Habilmente. Não adianta eu querer fazer o que ele faz. Não adianta, por exemplo, é interessante lá na igreja, ele vai conduzir uma reunião. A minha reunião é de 5 minutos. Eu tenho 3 tópicos. Pá, a primeira é essa. O que você acha? Isso. Nós vamos fazer isso. Anota aí. Segundo, 15 minutos acabou a minha reunião. Ele fica no primeiro tópico a reunião inteira. Nisso eu já andei na igreja inteira, já fui lá fora, já voltei, já olhei para a cara dele, já fiz assim. Mas por quê? Ele quer ouvir um por um. E aí, sabe o que ele faz no final? Fulano disse isso, fulano aquilo. Agora nós vamos juntar tudo e vamos fazer um só. Eu falo, meu Deus, como assim? Como é que ele conseguiu fazer isso? É uma habilidade que o Senhor entregou para ele. E aí eu saio da igreja e falo para ele assim, meu Deus, mas você demorou demais, não sei o que. Eu precisava ouvir todo mundo. Mas para que tu vai ouvir todo mundo? Tem que ser mais rápido. Fala assim, ó, você tem 1 minuto para falar, 1 minuto para falar, 1 minuto para falar, 1 minuto para falar. Por que eu tenho que dar 5, 10, 15 fulano? Porque eles precisam falar. Eles precisam dizer, Valesca, que eu estou aqui para ouvi-los. Eu falo, tá bom. Amém. Mas não adianta eu querer me mover como ele. Não tem como. Não dá certo. Então, irmãos, mas ainda assim, mesmo às vezes, nos movendo nos lugares que o Senhor não nos levou a nos mover, ainda assim nós temos alguns deveres, como cristãos, como conhecedores da palavra. Mesmo que você talvez hoje, lá no seu trabalho, você tenha uma habilidade que está escondida, ou aqui na igreja, que está também escondidinha. Você está fazendo outras coisas, mas existem alguns deveres que o Senhor nos deixou, que nós precisamos cumprir. E eu quero ler com você, para terminarmos. Nosso horário já está avançado, e quando eu estou dando aula é assim, irmãos, eu esqueço do tempo, e vou-me embora. Abram para mim, por favor, Tito, capítulo 2, verso 7. A pessoa vem com óculos, larga o óculos de fora, não põe o óculos, aí não acha nada. Capítulo 2, verso 7, para a gente finalizar. Quero ler com você, não precisa nem explicar, irmãos. Essa aqui é uma leitura daquelas que você compreende ao pé da letra. Tito, um homem chamado pelo Senhor para fazer uma grande obra. E ele escreve uma carta direcionada às igrejas, para direcionar nós líderes, para direcionar você cristão. E olha o que ele nos ensina, verso 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Está dizendo aqui boas obras na sua casa? Boas obras na igreja? Boas obras aonde você estiver. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. É para você. Aonde você for, você tem que mostrar integridade, reverência, uma linguagem, o que sai da sua boca, sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Não tenho nada de mal a dizer ao seu respeito. E aí nós temos um monte de cristãos devendo, pagando, comprando e não pagando. A pagar as contas é uma habilidade preciosa. Pagar as suas contas, comprar dentro do que você recebe, do que você ganha, é uma habilidade se mover nele. Sabe o seu salário? Você tem que ser artista para se mover dentro dele. Você não gasta mais do que o que você ganha.
Porque você precisa ser exemplo de boas obras. Aí você vai passear, um dia você encontra com alguém lá no pontão, você está devendo ele. Aí você muda a estrada daqui porque você não quer encontrar com fulano. Ou então você está aqui pregando, levanta o irmão lá e fala, mas tu está pregando o quê? Você está me devendo isso. Você não tem legalidade para falar. Você não tem legalidade para pregar sobre. Você não tem legalidade para ensinar. Seja você exemplo de boas obras. Olha o que mais, verso 9. Agora é para nós que trabalhamos, para você que trabalha, para você que tem um patrão, para você que tem um chefe. Olha o que você precisa fazer. Quanto aos servos, né? Servos sou eu e você. Lá no seu trabalho, na sua casa, nós somos servos. Sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Percebam aqui o Senhor. Não está com letra maiúscula, sabe por quê? Porque não é o Senhor seu Deus aqui. É o Senhor o seu patrão. É o Senhor o seu chefe. Aí, você, né? Você responde, você não obedece ao seu patrão, você fala mal dele lá no seu trabalho. Você está frustrado com o que você está fazendo. Porque você não está se movendo naquilo que Deus preparou nas suas habilidades. E aí você começa a falar mal do seu patrão, do seu chefe. Ele te manda fazer uma coisa e você faz ela pela metade. Você precisa ser, olha aqui, obedientes ao seu Senhor. Dando-lhes motivo de satisfação. Se o seu chefe está insatisfeito com você, tem algo errado com a palavra ou com você. Simples assim, não? Motivo de satisfação. Olha só, que não sejam respondões. Aí tem gente que acha que responder é só quando vira para o chefe e responde na alta. Mas sabe aquele povo que vira as costas e fica... porque ele falou não sei o quê, porque ele falou não sei o quê. Não sejam respondões. Nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade. Irmãos, nós temos hoje aqui um estilo de vida. Nós temos aqui um ensinamento de estilo de vida, de como você deve viver, de como você deve viver em todos os lugares que você for. Está escrito, está te ensinando, eu não preciso te explicar. A palavra ela é clara. Olha aqui, obedientes ao seu Senhor, motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, mas deem prova da sua fidelidade, do quanto você é fiel. Para quê? Para que a gente faz isso? A fim de que todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A beleza do quê? Da palavra. A doutrina é o ensinamento, a doutrina é essa palavra. Você faz tudo isso aqui para dizer o quê? Eu represento esta palavra, essa beleza que está aqui, a maravilha que é servir ao Senhor, que é servir ao seu Pai. Quando você faz tudo isso, você não precisa dizer que é crente, você não precisa dizer que é cheio do Espírito Santo, sabe por quê? As pessoas já sabem, elas não precisam que você diga quem você é, porque o seu nome chega primeiro, a sua identidade manifesta quem você é, as suas características mostram quem você é. Não precisa. Ei, é um estilo de vida. E eu quero só abrir um parênteses para a gente encerrar. Eu me envergonho às vezes, sabe, irmãos, de chegar em alguns determinados lugares. Eu tenho até medo de perguntar às vezes, se é cristão ou não. Eu estou de um jeito que eu nem me pergunto mais, porque eu fico com vergonha. Esses dias eu mais o Ed fomos comprar algo, né, num lugar que nós precisávamos assim que a gente abriu a igreja. Quando a gente falou era para a igreja, para o pastor. Não vendemos. Se não fosse, a gente vendia. Mas por quê? Veio de lá com uma bolsinha e mostrou para a gente assim, para mim e para o Hélito. Cheia de cheque, sem fundo, de igreja, de pastor, de cristão, dos irmãos.
nos envergonham. Eu me envergonhei, não me envergonhei por mim, eu me envergonhei por Deus, por Cristo, por aquele que morreu por você, por aquele que deu um filho por causa de você. E hoje em dia, o Hélio chega lá, não precisa nem tirar boleto. Pode levar. Para você, mas não fala para ninguém que eu faço isso para você, não. Por que será, irmãos? Não é que é o melhor homem do mundo, não, porque tem muito defeito também, como eu. Mas as características a gente precisa evidenciar, né? As pessoas, aquilo que os nossos maridos têm de bom, nós precisamos evidenciar. Hoje, mês passado, não sei, nós fomos comprar um teclado lá. Ele saiu de lá com um teclado, numa boa, assim. Depois você volta aqui para a gente acertar. Então, você ouvir de um ímpio dizer, eu não vendo para quem é crente, eu não vendo para pastor, porque fica me devendo. Irmãos, também é uma habilidade. Ser íntegro, nós lemos aqui, faz parte. Faz parte. Pastor, eu estou devendo, em nome de Jesus, hoje, você vai chegar na sua casa, vai fazer as contas, não tenho como pagar, vai orar. Ora, Senhor, me dá uma estratégia, põe na planilha, como é que eu faço para pagar esse negócio aqui? Eu parcelo em 10, em 15, de 10 em 10, de 100 em 100, não sei. Mas vá pagar as suas dívidas, vá pagar as suas contas e não faça mais. Nós não podemos mais andar como cristãos dessa forma, irmãos. Não podemos. Não podemos mais ouvir patrões, donos de empresa dizer, eu não contrato crente. Porque sempre me dá trabalho. Sabe por quê? Lembrei de uma coisa que isso é importante. Eu não contrato crente, sabe por quê? Porque na hora do trabalho, ele vai lá para dentro fazer rodinha para orar. Irmãos, em nome de Jesus, tudo a seu tempo, com ordem, com decência. Se você está no seu intervalo, no seu horário de almoço, amém. Mas se você está no seu horário de trabalho, você deve isso ao seu chefe, ao seu patrão. Você foi lá para trabalhar. E você pode passar ali o dia inteiro em espírito de adoração. Ninguém precisa nem saber. Mas você está no seu horário de trabalho. A gente tem que proclamar o evangelho. Concordo. Mas não adianta você proclamar o evangelho e não dar bom exemplo nas suas boas obras, como o Tito nos ensinou. Ele diz, em todas as suas boas obras, todas. Nós temos aqui uma outra palavra que indica geral, generaliza. Todas as boas obras não são más, são boas. Então, o que sai das suas mãos tem que ser bom. E para finalizar, fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Às vezes nós queremos um ano muito diferente. Eu costumo dizer isso lá na igreja. Toda hora a gente ouve isso. Porque, ainda mais agora com esse tema, né? Vivendo o novo de Deus. Ei, você não vive o novo de Deus se você continua fazendo as mesmas coisas. Você não vai viver o novo de Deus se você continua com os mesmos comportamentos. Você quer viver o novo de Deus? Mude o seu comportamento. Mude o que você faz. Faça diferente em 2021. Aí você vai viver diferente. Você vai ter resultados diferentes. Mas se você continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma direção, o resultado será o mesmo. Vivendo o novo de Deus. Vamos viver? Vamos. Em nome de Jesus eu creio. Mas para fazermos, para vivermos, precisamos nos mover naquilo que o Senhor nos chamou para nos mover. Seja onde você estiver. Feche os seus olhos, quero orar com você, um minutinho. Oh, Espírito Santo, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua graça, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és soberano. Louvado seja o Teu nome. Que tudo seja por causa e para o Senhor.
Pai, que nós compreendamos a Tua palavra, que nós sejamos transformados de dentro para fora, que nós tenhamos as nossas práticas transformadas, que nós tenhamos as nossas atitudes mudadas lá fora, que sejamos luz, meu Deus, que sejamos luz, meu Pai, aonde formos, meu Pai, que não sejamos luz apenas nas nossas igrejas, mas que sejamos luz, meu Deus, em todos os lugares, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu for, meu Deus, que eu possa levar o Evangelho, que as minhas boas obras possam ser mostradas diante do Senhor e para o Senhor. Pai, nos ensina a andar segundo a Tua palavra, segundo as Tuas promessas, segundo os Teus ensinamentos, meu Deus e meu Pai. Quebra de nós, meu Deus, tudo aquilo que nos faz, ó Deus, fazer segundo a vontade deste mundo, fazer errado, que desagrada ao Senhor, que envergonha o Teu nome, meu Pai. Nós não queremos, meu Deus, envergonhar ao Senhor, não queremos, meu Senhor. Nos ajude, meu Deus, a cumprir o propósito pelo qual viemos a esta terra, pelo qual fomos chamados, pelo qual fomos cheios do Espírito de Deus. Nos leve em direção ao nosso propósito, nos leve em direção ao nosso chamado, ao nosso destino, Senhor. Oh, Deus poderoso, nos ajuda a viver segundo a Tua palavra, segundo as Tuas promessas, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Antes de você se assentar, vamos orar pela pastora. Amém? Você vai orar por ela, pela vida do pastor Wellington, pela família, pela igreja, abençoando esse casal que tem nos ajudado, que tem contribuído tanto com o reino, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor pela vida da Tua serva. Agradeço ao Senhor pela sua disponibilidade, ó Pai amado, pela forma com que o Senhor tem usado de forma tremenda. O Senhor tem levado a tantos lugares e ali ela tem sido, por onde ela passa, ela tem sido luz, ela tem contribuído, ela tem, Senhor amado, feito a vontade do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Peço ao Senhor que esteja com suas mãos estendidas em direção ao seu lar, abençoando, Senhor, a vida de suas filhas, e seja o Senhor cuidando, Senhor amado, de sua casa, de sua família, de sua igreja, e seja o Senhor com as mãos estendidas, abençoando sua vida, a vida do pastor Wellington, que, ó Deus, o Senhor esteja completando aquilo que o Senhor já entregou em suas mãos, que o Senhor possa fazer com que, ó Pai, eles desenrole, que eles possam ver o agir do Senhor, que eles possam ver cumprir em suas vidas, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor restaure por completo a saúde física do teu filho, renova suas forças, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas sobre ele, abençoando, protegendo, que por onde ele passar, que o Senhor esteja cuidando, Senhor amado, de sua vida, em nome de Jesus. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem entregue nas mãos da tua filha, por cada habilidade que ela tem usado bem, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém? Eu soube que a senhora gosta de chocolate. Amém? Só para adoçar um pouquinho a mais a vida. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode se sentar no seu lugar um minuto. Amém? Nós já vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas antes eu quero dizer para você que domingo nós vamos estar falando sobre vida sentimental. Que isso, pastor? Não precisa falar de vida sentimental, não, estou bem resolvida, eu já me casei, alguns estão pensando aí, eu estou pensando em desistir desse negócio, mas olha, o Senhor, Ele quer mudar a nossa mentalidade. Precisamos ter a mente renovada, os nossos sentimentos serem tratados. Há muitas pessoas nesse tempo que ainda vivem magoados, sofridos, arrasados, e o Senhor quer tratar sua vida, amém? Quer restaurar a sua vida sentimental. Vou até dizer, eu não sei bem se existe isso, mas Ele quer restaurar a nossa saúde sentimental, amém? Porque tem pessoas doentes nessa área, tem pessoas enfermas,
que não conseguem deixar para trás o passado, que não conseguem deixar para trás aquilo que viveu, que ficam sempre olhando pelo retrovisor e imaginando: é por isso que eu não vivo bem, é por isso que meu casamento não dá certo. Ah lá, olha, eu estou vendo o outro, eu estou vendo aquela traição, eu estou vendo o abandono, e é por isso que eu não rompo, é por isso que eu não vou adiante. E o Senhor, nesse tempo, Ele quer nos levar adiante, Ele quer nos dar novas oportunidades, Ele quer nos sarar. Então domingo eu espero por você aqui, amém? Temos notado a ausência de muitos, e eu queria que você me ajudasse, ligasse, convidasse, amém? Chamasse para estar aqui, amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E domingo é domingo de missões. Então, além você estar ligado já na sua oferta do projeto de vida, amém? Todo mundo preocupado, qual a semente que eu vou plantar, qual a semente que eu vou devolver ao Senhor. Mas lembre-se que lá no campo missionário, há pessoas também esperando por essa semente que você no domingo vai plantar aqui na vida de um missionário. Então domingo você vai lembrar disso, que lá no campo tem pessoas esperando pela oferta que você vai trazer, para que ela chegue até lá, chegue até ele. E às vezes você pensa assim que o campo é a África. Não, talvez o campo é aqui mesmo, em Sobradinho, talvez em São Sebastião, talvez o campo seja ali em Manaus, no Amazonas. Às vezes o campo, sim, lá na África. Quantos que estão lá? Em Portugal, quantos estão lá esperando por nossa oferta e nossa contribuição? Terceiro domingo, eu espero que você já deixe separado sua oferta de missões e consagre no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, consagrar a Deus o nosso dízimo e a nossa oferta. Pastora Eliane, ore conosco, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós queremos consagrar a Ti, Pai amado, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, que nós possamos, Pai, devolver com alegria, Jesus, aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor, nós venhamos, Pai, ser cada vez mais obedientes a Ti, Pai, que nós possamos, Jesus, fazer coração aberto, que nós possamos, Pai, fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, ser obedientes e fiéis a Ti, assim como o Senhor é na nossa vida. Livra, Pai, do cortador, do migrador, do destruidor, e venha abençoar cada um dos Teus filhos neste momento. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me abriu seu bom tesouro, és o Deus eu sou. Eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer, eu quero Te agradecer, pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Aleluia, glória a Deus. Interessante, pastora Valesca, que ontem eu preguei no condomínio privê sobre o mesmo tema. Parece que nós preparamos a mensagem juntas. Amém? Uma benção, glória a Deus. Não usamos o mesmo texto, não usamos a mesma estratégia, mas o Senhor moveu nas mesmas coisas. Amém? E eu quero que você que está aí para consagrar seu projeto de vida, lembre-se, amém? Já o especial que a pastora Valesca falou, ontem também eu disse a mesma coisa, que nós temos que ser exemplo de boas obras onde estivermos. Amém? Que você coloque lá no início, no topo do seu projeto, aquilo que você precisa mudar. Nós queremos sim viver algo novo, mas eu preciso ser nova criatura para viver o novo. Amém? O que eu preciso mudar? Eu estou cansada disso, eu já não consigo mais viver assim.
talvez é a vida financeira que precisa ser organizada, talvez é aquele estudo que você parou no meio do caminho. Tem pessoas que tudo que começam fica pelo meio do caminho. Precisamos romper com isso, quebrar isso. Amém? Coloque lá no topo da sua lista coisas que você precisa romper para que 2021 seja um ano novo para você. Amém? Sua vida espiritual, Jesus, quantos todos os anos? Ano que vem, Adonias, eu vou orar mais. Ano que vem eu vou louvar mais. E aí chega até o final do ano e nada aconteceu. Como vamos viver algo novo se nós somos a pessoa, o mesmo velho homem? O mesmo velho homem. Mate o velho homem. Amém? De vez em quando o meu também resolve querer ressuscitar. E eu piso na cabeça dele e falo assim: fica mortinho aí, no nome de Jesus. Amém? É assim que nós vivemos o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos orar. Domingo eu vou contar para você um testemunho nessa área aí, do novo de Deus, de algo que eu estabeleci na minha vida e o Senhor mudou, e eu creio que 2021 será diferente, porque primeiro eu resolvi as coisas passadas, e agora nós vamos viver o novo. Amém? No nome de Jesus. Eu quero que nós, antes de encerrarmos, que nós oremos pelo Diego, filho da pastora Eliane. Amém? Ele fez uma consulta, está com suspeita de dengue. Vamos orar pela saúde dele. Antes de terminarmos, antes de ir para casa, amém? Para que essa mãe vá para casa aliviada, tranquila, porque a bênção do Senhor já chegou lá na casa do filho dela, amém? E você vai para casa certo, crente, que tudo já mudou, porque o Senhor tem curado, tem transformado, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus de milagre, e eu peço ao Senhor, mais uma vez, pela vida do Diego, apresento ele diante do teu altar, declarando a cura, declarando o milagre, declarando que o Senhor vai agora ao encontro do teu filho, e vai restaurar sua saúde física, vai tocar agora do alto da cabeça a planta dos pés, renovando o seu filho, renovando suas forças, renovando o seu corpo, restaurando sua saúde por completo, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nós possamos voltar aos nossos lares, certos, convictos da oração que foi respondida, que nós possamos voltar aos nossos lares, sabendo que o Senhor fez, porque o Senhor é Deus que cura, é o Deus de milagre, é o nosso Deus. Nós te agradecemos nessa noite, pela palavra que o Senhor nos trouxe. Eu agradeço a Ti por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Peço ao Senhor, Pai amado, que o Senhor esteja movendo, ó Pai, que o Teu Espírito mova o coração daqueles que hoje não estão presentes, que o Senhor possa trazê-los à casa do Senhor, para serem renovados, restaurados, transformados, em nome de Jesus. Traga também, Senhor, o perdido, traga também, Senhor, o sem igreja, Pai, em nome de Jesus, para que, ó Pai, a obra do Senhor seja completa nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que nos leve em paz e em segurança, guardados pelas suas mãos poderosas. É o que nessa noite nós pedimos e já te agradecemos pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Com a sua mão direita levantada aos céus, eu quero que você receba a bênção apostólica, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e até domingo.